Feliz sábado! Hoje, o título de hoje é Zoológico Flutuante. E o verso para decorar é Lutando Juntos pela Fé. Filipenses 1:27. Nunca esqueçam de que não é só no sábado que nós fazemos a lição. Tem que treinar todos os dias da semana. Agora eu vou fazer uma oração. Querido Deus, cuide de todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. E agora a Elisa vai fazer a carta missionária. Oi, agora eu vou contar a carta missionária. Vivendo no hospital. Tom, um garoto de 5 anos, tinha uma doença que se chama pneumonia. Nenhum médico sabia o porquê de seu corpo não estar reagindo. Ele era obrigado a ficar no hospital por um longo período e quando melhorava podia voltar para casa. Porém, os sintomas voltavam e ele tinha que retornar para o hospital. O médico estava tentando não falar para a mãe de Tom que não existia solução para a doença. Ele acabaria morrendo. Mas certo dia, a mãe ficou sabendo e ficou muito, muito triste. Quando ela foi para o quarto do hospital em que o filho estava, ele percebeu sua tristeza. Ela falou para eles orarem e pedirem que o Senhor curasse Tom dessa enfermidade, ou seja, dessa doença. E isso foi o que eles fizeram. Tom foi melhorando a cada dia e depois de 6 dias, o médico disse que ele estava curado. Foi um milagre. Hoje Tom tem 28 anos e trabalha como médico. Se quiserem conhecer melhor Tom, assistam o vídeo de Tom tocando piano no YouTube. Tomás, acaba com SZ, e Caralda, com K. Olá, crianças, estamos aqui para mais uma lição. Já estou com saudade de vocês, alunos aí do primário da Igreja Central de Itajaí. Bom, como o Alexandre falou ali no início, né? Essa aqui é a nossa liçãozinha. Nós agora estamos fazendo a recapitulação da lição. Estamos fazendo a recapitulação da lição 7, só que hoje a gente está apenas recapitulando. Vocês precisam continuar estudando a lição em casa, junto com seus pais, durante toda a semana, tá certo? A gente agora vai apenas fazer a recapitulação da lição. E hoje o título da lição é Zoológico Flutuante. Vamos ver aqui que zoológico que é esse, né? Então, Deus criou o mundo, criou perfeito, só que infelizmente o homem pecou. Adão e Eva não passaram na provação que foi feita e então entrou o pecado no mundo. Quando entrou o pecado no mundo, as pessoas começaram a se tornar más e elas viviam muito tempo. Hoje a gente vive... quem vive muito vive 100 anos, né? No máximo a pessoa chega hoje a 120 anos. Mas naquela época as pessoas viviam 800 anos, 900 anos. Então imagine uma pessoa maldosa vivendo tanto tempo. Ela acabava fazendo muitas maldades. E o ser humano naquela época ele era muito mais forte, mais inteligente. E ele começou a usar então a sua inteligência para o mal. E por isso foi necessário destruir a terra, porque o ser humano está fazendo muita maldade. E cada vez a maldade estava aumentando mais. O ser humano estava tendo prazer em matar as pessoas, em matar os animais, e Deus estava triste com aquilo. Então foi necessário destruir a terra com dilúvio. Só que interessante que naquela época nunca havia chovido. Então eles não sabiam o que era um dilúvio, né? Não sabiam o que era uma chuva. E aí Noé então recebeu a missão de construir uma arca. Então está aqui Noé construindo a arca. E enquanto ele ia construindo a arca, ele ia pregando para as pessoas sobre o que iria acontecer, né? Ele falava para as pessoas que Deus iria destruir a terra com um dilúvio. E era para as pessoas se arrependerem, e quem se arrependesse e quisesse poderia entrar na arca junto com a sua família,
para se salvar então do dilúvio. E Deus passou para Noé o plano de como ele gostaria que a arca fosse construída, e deixou bem especificadinho para Noé como que ele devia proceder para construir a arca. E Deus, então, em sua infinita sabedoria, ele projetou uma arca que conseguisse passar pela tribulação ali do dilúvio sem maiores problemas, né? Era uma arca muito forte, muito resistente. Noé usou a melhor madeira de qualidade, uma madeira forte, e daí também usou betume para deixar tudo bem impermeável, né, para a água não entrar, e ficou um trabalho muito bem feito. Para vocês terem uma ideia, a arca demorou 120 anos para ser construída. Hoje a gente vê aí quanto tempo demora para construir um prédio grande. Um prédio grande, residencial, demora 3, 4 anos. Então imagina uma construção que demorou 120 anos. É bastante tempo, né? E Noé construiu a arca, ele empregou o seu dinheiro para construir a arca, e então ele pagou vários ajudantes que o ajudaram durante todo esse tempo, né? E durante então 120 anos ele construiu a arca. E quando ele tinha 600 anos de idade, a arca ficou pronta. Então, se demorou 120 anos, Noé começou a fazer a arca com 480 e terminou a obra com 600 anos de idade. E durante todo esse tempo, conforme eu falei, ele sempre tentava convencer as pessoas a se arrependerem e a entrarem na arca. Porém, as pessoas não riam dele, caçoavam e não quiseram entrar. Algumas pessoas até ficaram convencidas do que Noé estava falando, mas como eles viam que os outros estavam rindo e caçoando, eles acabavam caçoando também, e então ninguém quis entrar. E o interessante que aconteceu é que depois que a arca estava pronta, em determinado dia, as pessoas viram que os animais entraram na arca. Então os animais sozinhos, de 2 em 2, foram entrando na arca. Isso deve ter sido um evento muito interessante, né? Porque o animal, ele não, sozinho assim, a gente vê que ele não faz as coisas sozinho, né? Tem que sempre ter alguém orientando. E nesse caso aqui, eram vários animais, muitos e muitos, centenas e centenas de animais, tudo entrando de maneira ordenada na arca. E isso estava acontecendo porque os anjos estavam guiando os animais. Mas as pessoas não estavam vendo os anjos. Então era para elas terem percebido que tinha alguma coisa diferente ali, né? Alguma coisa estava acontecendo para os animais estarem entrando na arca sozinhos. Noé não estava fazendo nada, simplesmente os animais foram chegando e entraram de 2 em 2. E outra coisa interessante é que entrava sempre um casalzinho. Só que entrava um casalzinho de animais impuros e 7 casaizinhos de animais puros. E então, o que é animal puro e impuro? Isso aí depois nas atividades a gente vai ver o que são animais puros e impuros. Mas nesse momento então entravam um casalzinho de animal puro e 7 de animais impuros. E entrou na arca, junto com os animais, entrou também Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Então, os filhos de Noé eram Sem, Cam e Jafé, e junto com eles entraram também as esposas. E outra coisa interessante é que a arca está aqui, né? Alexandre, filma aqui, por favor. A porta da arca, depois que Noé e sua família entrou e os animais entraram, a arca foi fechada com uma porta. Só que não foi Noé que fechou. Alguém sabe quem foi? Alexandre, quem foi que fechou a porta da arca? Um anjo. Um anjo, né? Um anjo foi lá, desceu do céu e fechou a porta da arca. E fechou a porta da arca. E a arca ficou então paradinha ali, mas não estava chovendo, né? E ficou ali, durou
mais alguns dias até que começou a chover. Então, durante 8 dias, a arca ficou parada, com os animais lá dentro, a família de Noé lá dentro, e nada acontecia. E as pessoas continuavam rindo, né? E ficavam caçoando de Noé e perguntando: e aí, Noé, como é que tá aí dentro da arca com os animais? Mas, depois de 8 dias, então, começou a chover. E eles não sabiam o que era chuva, porque não tinha chuva naquela época. E choveu forte. Eles sentiram que aquilo ali era algo diferente que estava acontecendo. Todos ficaram com medo, tentaram entrar na arca, mas aí já era tarde, né? Vocês podem ver aqui mais uma ilustração das pessoas tentando entrar na arca, mas a arca, eles imploravam, né? Noé, deixa a gente entrar. Só que Noé falou para eles: olha, eu não posso deixar vocês entrar porque não fui eu que fechei a porta. Quem fechou foi um anjo. Não dá para eu abrir para vocês. E as pessoas ficavam de fora da arca tentando entrar, mas não conseguiam. E aquela chuva, então, durou 40 dias. E ninguém na face da terra sobreviveu, né? Só Noé, só quem estava dentro da arca, que era Noé, sua esposa, os 3 filhos de Noé e mais as esposas dos filhos de Noé. E dentro da arca havia muito trabalho a fazer. Por isso até o título da nossa lição, né, é um zoológico flutuante. E por que tinha muito trabalho a fazer? Porque os animais precisam de cuidados, né? Se a gente vai num zoológico, e eu recomendo que vocês visitem zoológicos, a gente aqui em Santa Catarina tem um zoológico muito bom, que fica lá na cidade de Pomerode. E quando a gente gosta de ir lá, e toda vez que a gente vai lá, a gente vê que o zoológico tem vários funcionários que ficam tratando os animais. Então esses funcionários colocam comida, limpam as fezes dos animais, limpam a cela, colocam o animal na sombra, verificam se o animal precisa de alguma coisa, se está doente, né? E a família de Noé fez isso. Durante esse tempo ela cuidou de vários animais. E eles trabalhavam juntos, né? Eles eram apenas 8 pessoas, então eles tinham que dividir o trabalho para dar certo. E assim também deve ser na nossa casa, né? Na nossa casa a gente tem bastante trabalho a fazer, mas se a gente dividir entre os membros da família, cada um fazer um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Então é sempre importante a gente ajudar o pai e a mãe e trabalhar junto, né? É sempre mais gostoso. Quando a gente trabalha em equipe com os amigos ou com os pais, é sempre mais gostoso do que trabalhar sozinho. E essa é a história de hoje. Na semana que vem a gente vai continuar a história, vai continuar ainda sobre a família, sobre a arca, né? E o que vai acontecer então depois que acabou a chuva. Mas por enquanto era só isso. Muito bem, agora vamos então à parte prática aqui da nossa lição. Antes disso, gostaria de agradecer a Elise e o Alexandre, que me ajudaram a fazer aqui a gravar esse vídeo, né? E o Alexandre agora vai me ajudar aqui com a gente vai simular fazer uma aplicação da lição que a gente aprendeu. Mas antes disso, eu vou pedir para o Alexandre mostrar a tarefinha que vocês vão ter para hoje. Hoje, sábado, eu vou pedir para vocês desenharem uma arca de Noé. Vocês desenham e pedem para os pais tirar uma foto e colocar ali no grupo do WhatsApp da nossa classe, dos primários. Tá certo? Então, tem só um desenho? Não, tem 2. Então tem 2 desenhos que eles fizeram, Alexandre e Elisa, então é para fazer similar a isso, tá? Desenhar a Arca de Noé, colorir, tirar a foto e colocar no grupo ali dos primários. E a segunda atividade que eu vou passar para vocês é vocês lerem nas suas Bíblias o livro de Levítico, capítulo 11. Então, o livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia.
E nesse capítulo 11, ali traz a descrição dos animais puros e os animais impuros. Vocês lembram que quando eu estava estudando a lição com vocês, eu comentei, né, que entraram 7 animais puros, entraram 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro, de cada animal impuro. Então, Alexandre, quantos casais de boi e vaca entraram na arca? 7 mais 7 é Isso, entraram 7 casais, 14 animaizinhos, né? E quantos casais de porcos entraram na arca? porcos, já que é 2. Isso, um casalzinho, 2 porquinhos, né? Então, os animais puros foram 7 casais de cada espécie. E os impuros, um casal de cada espécie. Daí alguém pode perguntar assim, mas por que Deus já não aproveitou e não colocou na arca somente os animais puros? É porque os animais impuros foram criados também por Deus e eles têm a sua função na natureza. Então, por exemplo, o urubu. O urubu é um animal impuro, mas ele come os animais que porventura morram, né? Então vamos supor que morreu lá no meio da floresta, morreu um animal. O urubu vai lá e come aquele animal. Então ele vai lá e limpa. Se não houvesse o urubu, aquele animal ia ficar ali se decompondo durante um período muito grande, né? Ia causar odor, mau cheiro. E então o urubu tem essa função. Da mesma forma, dentro da água, o camarão, o siri e outros animais, eles comem as impurezas. E aí eles fazem a limpeza do oceano, né? É por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos orientou a nós não comermos esses animais. Deus colocou ali na Bíblia quais são os animais que a gente pode comer e quais são os animais que a gente não pode comer. E ele fez isso porque ele nos ama. Ele sabe como foi ele que nos criou, ele sabe o que faz bem para nós e o que faz mal. Então ele deixou aqui em Levíticos 11, uma lista de animais que a gente pode comer e uma lista de animais que a gente não pode comer. Então a segunda tarefa de vocês é ler o capítulo 11 de Levíticos, para vocês conhecerem quais são os animais que são puros e quais são os animais que são impuros. Então vamos agora para a aplicação da lição. Eu vou passar algumas situações aqui e o Alexandre vai me ajudar dizendo o que ele faria. Essa é a aplicação da lição. Então a primeira situação é a seguinte. O Alexandre foi convidado para ir na casa do amiguinho, do Tomás, e chegando lá, a mãe do Tomás falou o seguinte: olha, vocês podem brincar, mas vocês só vão brincar depois que o Tomás arrumar todo o quarto dele, porque o quarto dele está uma bagunça. O que o Alexandre faria? Eu ia ajudar o Tomás a arrumar o quarto dele. Isso mesmo. Perfeito. Vocês são amigos, né? A mãe dele pediu para ele arrumar o quarto dele. O quarto é dele. A responsabilidade de arrumar é dele. Mas você, como está lá, você pode ajudar, já que você é amigo dele. E vai ser muito mais rápido. Vai ser legal, porque vocês vão estar trabalhando juntos. Vai ser mais rápido e depois que o quarto estiver arrumado, vocês podem brincar. Então, essa é a atitude correta. Agora vamos para a segunda situação. Vamos supor que você e sua irmã querem muito ganhar um animalzinho de estimação. E o seu pai dá um cachorrinho para vocês. Só que o cachorrinho, o que ele faz? Ele faz xixi, cocô e tem que limpar, né? O que você pode combinar com a sua irmã para fazer? Limpar o xixi e cocô. Isso, vocês podem dividir essa tarefa, né? Tem outras coisas também, né? Da comida, da água, manter o localzinho dela para ela dormir, né? E você pode fazer isso juntos. Muito bem. Terceira situação. Alguém diz para ti que um coleguinha da tua sala está doente. E ele já não vai na aula há 2 semanas. O que tu pode fazer? Eu posso ir lá visitar ele? Pode visitar. Muito bem, ótimo. O que mais tu pode fazer? Eu posso ir lá pregar o evangelho? Também. E tu pode também, para ajudá-lo, tu pode
anotar o que a professora está falando e depois passar para ele, né? Falar para ele, ó, hoje a gente estudou a página 5 e 6 e tem que fazer o exercício A e B. E também, se ele precisar, você pode ensinar ele, se ele tiver alguma dificuldade, você pode ensiná-lo para que ele, quando ele ficar bom, ficar sarado, ele saiba o conteúdo, né? Porque senão, se ninguém falar nada, ele vai ficar 2 semanas em casa. Quando ele voltar, ele vai ter dificuldade, porque a professora já vai estar ensinando lá na frente e vai ter coisa que ele não aprendeu ainda. Então, você pode anotar, tirar xerox e passar para ele, ou tirar foto do caderno e passar para ele o que você anotou, e ir lá ensinar ele, né? Tem várias maneiras de ajudá-lo. Muito bem, essa é a nossa lição dessa semana. Vou convidar agora vocês para fecharem seus olhinhos, nós vamos fazer uma oração. Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por mais essa lição que a gente terminou agora. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os alunos da classe dos primários, que a gente possa ter uma semana abençoada e que, assim como Noé, a gente esteja preparado para o que está por vir. Te peço, Senhor, que nos abençoe. Te peço também que nos dê sabedoria nas nossas escolhas e que a gente possa te buscar a cada dia. Possamos estar sempre lembrando de orar, ler a tua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor resolveu deixar a Bíblia, todos os ensinos, para que a gente pudesse ler e saber exatamente o que está acontecendo e as histórias também do passado, para que a gente dirija nossas vidas através da Bíblia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco e te agradecemos por estarmos bem. Pedimos, Senhor, que o Senhor proteja os alunos, os membros da igreja, que todos fiquem bem. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do amor de Jesus. Amém. Então lembre-se de continuar estudando durante a semana e até a próxima lição.